Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui eu vou explicar para vocês, tá? Como eu tinha prometido aí, que foi a confusão, né, que deu aí com os pedidos aqui da loja, com as mercadorias aqui da loja, né? Então eu vou começar mostrando para vocês aí, em partes, né, quais foram as mercadorias assim separadamente, para vocês entenderem. Então vamos por partes aqui. A primeira compra, né, da loja, para iniciar a loja física, foi das roupinhas aqui de R$ 29,90, né? Que foi a reposição, na verdade, delas, né? Que eu já tinha algumas. Então, eu só fiz a reposição aqui de alguns modelinhos para ficar... Se não me engano, foi 5 de cada tamanho que eu escolhi para ter reposição delas, que é aquelas ali. Essas daqui. E os sapatinhos de bebê, ó, os babador não foi de outra compra. Então, essa foi a primeira compra aí que eu fiz, né, para a loja aqui. Aí a segunda compra foi dos kits de bebê, que foi dessas roupinhas aqui, ó. Que foi os dois kits dali, que é do macacão plush soft. Foi o kit daqui, que dois também, dos body manga longa e da camiseta canelada. As calças de soft e os minionzinhos estampado. Aí teve também os babador. Os babador foi da mesma compra, também dos kits dos babador. Então essas foram as primeiras duas compras que eu fiz para iniciar a loja, né? Que eu ia iniciar ela só de bebê, só com roupa de bebê. Aí depois, por último, eu mudei de ideia e eu quis ter tamanhos maiores também, né? Aí eu fiz a compra, que foi essa última que eu mostrei para vocês no último vídeo, que foi desses conjuntinhos aqui, ó. É só do 1 ao 3. Que é esses conjuntinhos, esse aqui não. Só do 1 ao 3, ó, que esses conjuntinhos, né? Assim, dessas marcas mais em conta. Que eu fiz do tamanho 1 ao 3 de menino e de menina. E a última compra foi do 1 ao 8, né? Que foi os conjuntos de moletom, os conjuntos meia estação e as calças legs aqui surtidas, né? Foram essas três compras... 4 compras, né? 3? 4 compras aqui pra loja. Aí agora eu vou sentar lá para explicar para vocês o que aconteceu. Então agora eu vou explicar para vocês aí como foi, né, a confusão dos pedidos. Junto também com aquele meu primeiro pedido, eu comprei também os kits quase meinha, né, antiderrapante. E as duas meia calças que vai aqui, ó, do 1 até do 0 meses, né, até 1 aninho aí. Aí eu vou explicar para vocês agora qual foi o erro. Na verdade a confusão foi... Primeiro eu comecei errando, né, querendo abrir a loja só com roupa de bebê. Aí já foi, né, o primeiro erro aí da loja, porque não faz sentido nenhum, né, abrir uma loja infantil com a logo, né, já com o nome Kids e tudo mais, que as pessoas, né, Kids, como já diz, é roupa de criança, né, então tem que ter roupa de criança. E eu planejei abrindo só com roupa de bebê, né, tanto que eu comecei repondo aquelas roupinhas ali mais em conta só de bebê e comprando a primeira mercadoria ali só de kit de bebê. O que faria sentido se o nome da loja fosse daí talvez Baby Kids ou Zoe Bella Baby só, né? Aí tudo bem, até faria sentido. Mas como o nome da loja era Zoe Bella Kids, não fez sentido nenhum eu ter planejado ela primeiro iniciar com roupa de bebê. Então aí já foi o primeiro erro. Mas tudo bem, essas mercadorias chegaram tudo certinho, tudo certo. Aí depois que chegou essas mercadorias de bebê, enquanto eu tava arrumando elas e colocando elas já, né, nos RT para separar certinho, né? Que foi um pouco antes um dia ou 2 dias antes da loja inaugurar. Chegou aquelas mercadorias lá do 4 ao 8. Na verdade, antes delas chegarem de manhã, eu fiz o pedido daquelas mercadorias do último vídeo, que é os conjuntinhos do 1 ao 3. Que é esses que eu mostrei pra vocês agora, né? Só do 1 ao 3. Porque como eu tinha mudado de ideia e eu não queria mais iniciar só com roupa de bebê, eu decidi fazer uma compra do 1 ao 3, pelo menos a loja iniciar com roupinhas do RN aos 3 anos, né? O que já é melhor do que só roupa de bebê. Então eu fiz esse pedido pela manhã e de tarde eu recebi aquelas mercadorias do 4 ao 8, que é o conjunto de moletom, o conjunto de meia estação e as leg. Porém, eu ainda não tinha pago por eles.
Na verdade, o que aconteceu foi uma confusão lá no atacado, que na hora que eu fui fazer o pedido das mercadorias de bebê, ela achou que eu ia fazer o pagamento daquelas mercadorias lá maiores. Eu já tinha feito uma cotação já e tal, mas eu tinha desistido dela e desisti de fazer só dos bebês. E eu não sei o que aconteceu, acho que ela deve ter marcado que eu fiz o pagamento das duas mercadorias, porém eu só tinha pago a mercadoria de bebê. E mesmo assim chegou do 4 ao 8. Aí, né, o que eu fiz foi eu peguei o pacote, né? Eu e a minha mãe colocamos no carro e trouxemos ele, né, aqui pra loja pra enviar pra eles, né, ver o que tinha acontecido e o que ia fazer, né? Que até então eu ia devolver esse pacote, né, não ia ficar com ele, porque eu já tinha feito um investimento alto nas mercadorias de bebê. Mas aí, né, conversando com eles e tudo mais, eu vi se eu poderia ficar com a mercadoria, né, se pagar, se eu teria que resolver, como seria a forma de pagamento. E aí conseguimos lá fazer um acordo certinho. Então eu consegui aí continuar com essas mercadorias aqui na loja em vez de devolver. E né, combinei com eles o pagamento certinho. Então, resumindo, era para começar só com o bebê. Aí do nada chegou essas mercadorias do 4 ao 8, que eu consegui ficar com elas. E ao mesmo tempo chegou depois, né, essa do 1 ao 3, que nem ia precisar dela, né? Porque já tinha chegado essa do 4 ao 8, mas eu não sabia que ela ia chegar. Senão eu não teria comprado essa do 1 ao 3. E no final aí a loja começou, né, do RN aos 8 anos. Que foi bom, né? Porque saiu, porque se fosse só de bebê eu teria perdido vendas, porque, né, teve algumas vendas aí que saíram dos tamanhos 1 ao 8. Mas era uma coisa assim que poderia ser mais simples se eu não tivesse errado nas primeiras compras, né? Porque na mercadoria ali dos kits de bebê, eu poderia já ter comprado, por exemplo, menos kits de roupa de bebê. Tipo, hoje em dia eu teria comprado só os kits de macacão soft plush e comprado junto com eles aí já as roupas do 1 ao 8, né? Kits também do 1 ao 8, junto só com macacão de bebê, sem mais nada de bebê e focar mais nas idades maiores, né? Hoje eu teria começado assim, mas na hora eu acabei comprando primeiro de bebê e quase aí, né, que a minha loja inicia, mesmo sendo uma loja infantil, só com roupa de bebê e muita quantidade ainda, né? Que também é uma coisa meio preocupante, que é bastante quantidade de roupa de bebê que acabou ficando, porque é tudo kit, né? Então vem em quantidades grandes, mas no final, e pelo menos eu consegui iniciar aí, né, com essas mercadorias do 4 ao 8, mesmo dando toda essa confusão aí, tudo se acabou aí se acertando, né? Mas foi mais ou menos isso, acho que eu consegui explicar bem aí o que aconteceu e por que deu essa confusão toda que eu comentei com vocês, né? Então, é por esse motivo, né, que a loja ela tá até com esse tanto de mercadoria, né? Porque não era pra estar, é até meio, olhando agora, parece até meio exagerado demais, né? Muita roupa para uma loja que tá iniciando agora. Eu teria comprado bem menos, mas foi por causa disso, né? Juntou ali o erro da minha primeira compra, eu comprei muita coisa de bebê, e juntou o erro também dessa mercadoria chegar, que não era para ter chegado. Mas essa, sinceramente, não foi tanto erro, porque ela veio numa quantidade ok até, porque veio 4 conjuntos de moletons de cada idade e gênero, né? E os meia estação veio 3 de cada idade e gênero, então eu não achei que é muita coisa. Só não precisava ter comprado, né, essa mercadoria do 1 ao 3 ali, se eu soubesse que ia chegar essa do 4 ao 8, que foi essa última compra, né? Ela não precisava ter sido comprada se eu soubesse. E o outro erro também, só que eu tive, foi na reposição daquelas roupinhas mais em conta. Se eu soubesse que eu ia iniciar a loja, né, com tamanhos maiores, eu teria pegado as meias em tamanhos maiores, tipo essas meias aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, elas são de 12 a 24 meses, né? Então é de 1 a 2 aninhos. Mas se eu soubesse, eu teria pegado o tamanho maior delas, né, também, para mais idades, para ter bem completinho. E eu teria pegado também as minhas calças também, né, num tamanho maior também, para também ter na loja, nem que seja em pouca quantidade, mas ter, né? E eu acho que é isso só que teve de erro aí, foi mais os erros das primeiras compras mesmo. Mas, né, vamos ver o que vai dar, tá saindo aos pouquinhos. Então, e a ideia também é não trazer nem mais reposição agora de inverno, porque o inverno aqui
vai mais ou menos até final de agosto e depois já começa mais ou menos a meia estação, né? Então aí eu não pretendo nem fazer mais reposição de inverno e depois só, né, investir mais bem lá pra frente só nas roupas já direto de verão. Então acho que é assim que vai ficar aqui as coisas da loja. Mas era isso, gente, que eu queria explicar pra vocês, né? Que eu tinha comentado que eu ia explicar desde lá o primeiro vídeo que eu mostrei que a gente ia montar, né, a loja física. Eu comentei que eu ia explicar pra vocês o que aconteceu. E acabou que eu tinha esquecido que eu não tinha gravado nesse vídeo, fui lembrar dele ontem. E aí hoje aí eu já gravei aqui pra vocês, né? Pra vocês saberem tudo certinho. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu tô pensando talvez em fazer também algum vídeo respondendo perguntas, não sei se vocês acham uma boa ideia. Também podem contar aqui embaixo. Aí se eu for fazer, eu vou deixar um post na comunidade lá, na aba de comunidade, né, aqui do YouTube, para vocês deixarem as perguntas de vocês também, tá? Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.